O carro vinha todo, ele não viu que o carro vinha longe, ou vinha numa curva, ou qualquer coisa, fez a curva, foi em cima dele. Bateu que foi jogar lá em cima dos trilhos. Se ele tivesse parado naturalmente, não tinha acontecido, porque essa é a lei. O outro tinha passado desesperado, sei lá, fazer o quê, qual era a intenção dele, mas vinha, mas estava ali, só sei que estava, como diz o outro. Só sei que estava, isso eu não sei o que é que ele ia fazer, mas só sei que estava. Então, seguindo a lei, é muito mais difícil, não é impossível, acontece, porque estamos em leis falhas ainda, leis humanas, leis falhas, que mudam constantemente, se adaptando à evolução do grupo, à evolução da cidade, à rua da cidade, o que acontece naquela cidade, se toma as providências todo santo dia. Tem um departamento só para estudar isso e pôr as defesas para não acontecer. Aqui uma lombada, aqui não sei. A gente toma o trânsito porque é a coisa que mais a gente usa e mais a gente vê mudando. Isso é a lei de Deus orientando as leis humanas. Criem leis, essas suas leis vão modificar de acordo com a sua evolução. Essa é a minha lei. Todo mundo vai ter que seguir isso. Isso não muda. Então, em razão disso tudo, nós estamos ainda no começo da nossa compreensão de como funciona a criação de Deus. Estamos no começo ainda, aprendendo essas leis. Portanto, temos que nos dedicar. E essa dedicação é o trabalho nosso principal. O trabalho nosso principal não é ganhar dinheiro, é entender como se ganha dinheiro, honestamente, é entender o valor do dinheiro, entender para onde deve ir o dinheiro que a gente obtém com o nosso trabalho, o que você deve fazer com esse dinheiro. Então, tem muita coisa a aprender com o seu trabalho físico, com sua profissão. E nós estamos apenas no começo. E se estamos no começo e procuramos seguir as leis de Deus, sendo úteis a Deus, sendo deuses, como alertou Jesus, isso estamos apenas no início. Portanto, a seara, o campo de plantação, para a plantação, é grande, é vasto. As vinhas que nós temos que plantar e cuidar, como Jesus sempre toma como exemplo, são muitas. E temos que descobrir como manter os pés vivos, como o tempo de colheita, o tempo de poda, o tempo o tipo de uva que vamos plantar, a espécie que vamos plantar, dependendo da geografia que nós estamos, dependendo do clima que nós vivemos. Então, temos que estudar muitas coisas para manter a vinha do Senhor. E para nos tornarmos uma vinha de luz, que produzamos, que venhamos a produzir não uvas, mas luzes, isso ainda está longe. Portanto, temos muito a trabalhar, muito a caminhar, sem pessimismo, sem duvidar das leis de Deus, sem duvidar daquilo que nós já aprendemos. Sabemos conscientemente que temos muito a aprender, muitas coisas desconhecemos, mas estejamos sempre prontos quando tomamos conhecimento que falhamos em determinado ponto, pedir ajuda aos superiores para corrigir uma oportunidade breve e rápida, que nosso erro não permaneça. Sempre estarmos, como Jesus ensinou, vigilando, sempre observando, vendo em redor,
que está acontecendo, não fechar os olhos e deixar o vento ficar de boca aberta esperando a morte chegar. Sempre estarmos ativos, trabalhando, mesmo dormindo, o seu espírito não dorme, está acordado. Mesmo assim, dormindo, sempre procurar aprender, porque aprendendo, observando, descobrindo, tudo começa com observação. E muitas vezes você observa, pratica e pratica errado. Então, pelo amor de Deus, me ajudem a corrigir isso. Como é o certo? Como é o certo? Vem cá, espírito, já aprendeste muito. Vem cá, o espírito de luz, como a gente diz. Quanto mais luz, mais o aprendizado dele. Você que já sabe muito. Ou então, dá uma olhada no Evangelho. O espírito mais luminoso que passou pela Terra foi Jesus. Esse a gente pode seguir sem pestanejar, de olho fechado, de ouvido tapado. Não tem que avaliar. Será que ele sabia? Será que ele não sabia? Será que ele está certo? Para o nosso evoluir do momento, não temos que duvidar nada do conhecimento de Jesus. Ele demonstrou isso. Boa parte da vida dele foi demonstrar que ele sabia da coisa. Então, o que está no Evangelho, mas mudou muito, tem muita coisa que foi falsificada, intencional, outras mal traduzidas. Tá bom, concordo. Aí onde se você seguir aquilo que foi alterado e você errar, teve a intenção de acertar. Seu anjo da guarda está ali trabalhando. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, rapaz. Mas o evangelho está assim, está assim, tá assim. Pois siga o evangelho, siga. Você seguiu, não seguiu direito, não entendeu aquilo, não viu que estava deturpado, não pegou a ideia central, que Jesus alertou, a letra mata. O espírito da lei vivifica. Olha, ele já previa as alterações. Então, você tem que descobrir o que está certo, o que está errado, o que foi alterado pelo homem, o que não foi, e procurar seguir a essência do que Jesus ensinou. Sermos úteis na criação. Afinal de contas, nós somos deuses, mas só é Deus mesmo pode exercer a divindade se a gente souber ser Deus. Se a gente souber como funcionam as leis para ajudar ao Deus Pai a funcionar a criação dele. Porque também nós somos criação dele. Quando entendermos isso, daqui um dia, milênios e milênios, então a gente pode ser mais úteis do que somos hoje. Mas ainda hoje podemos ser úteis, porque uma formiguinha, quando vai fazer um buraco, ela entra e só tira um grãozinho de areia. No outro dia, ou depois de um trabalho de um monte de formiga, você vê o monte de areia que eles tiraram, grãozinho por grãozinho lá de dentro. Trabalho coordenado, em harmonia, faz toda a casa, todo o habitat de um formigueiro. Formiguinha por formiguinha, trazendo o seu grãozinho de areia minúsculo, minúsculo. E faz cada buraco e derruba um prédio. Se tivesse prédio lá no meio do sertão, mas geralmente não tem. Graças a Deus os prédios hoje não caem mais por conta de formigueiro. Nem a intenção da formiga é derrubar o prédio. Mas o que eu quero dizer é que o buraco embaixo fica tão grande que foi feito pedacinho, pedacinho minúsculo retirado. Isso é o seu trabalho hoje. E um dia você vira uma escavadeira. Vai virar um daqueles tratores japoneses enormes que faz cada buraco que dá medo. Assim somos nós, a nossa evolução, em confiando e sabendo confiar. Que a paz esteja com todos, permaneça em harmonia, estudando sempre devagar,
sem desespero, sem aflição, que um dia nos encontraremos lá.